Olá, está começando o Senado Agora. Começamos esta edição com um assunto de interesse do trabalhador. Tramita no Congresso a medida provisória 680, que cria o Programa de Proteção ao Emprego. O texto original do governo sofreu mudanças na comissão de senadores e deputados responsável pela matéria. A MP segue para o plenário da Câmara, sem resolver uma polêmica. Um artigo dá aos acordos coletivos preferência sobre as leis trabalhistas. A medida provisória permite a empresas em dificuldades financeiras reduzirem a jornada de trabalho em até 30%, com diminuição do salário do empregado. As empresas que aderirem ao programa não podem demitir os trabalhadores no período de 16 meses. Na Comissão de Deputados e Senadores que analisa a medida provisória, o artigo 11 provocou polêmica. Ele foi introduzido pelo relator. De acordo com o texto, o que for negociado no acordo coletivo prevalece sobre as leis trabalhistas. Parlamentares que representam trabalhadores disseram que o artigo extrapola o objetivo emergencial da medida provisória. Esta matéria, ela é estranha porque ela produz normativos de caráter permanente quando a medida provisória e o Programa de Proteção ao Emprego trata especificamente de um tipo de acordo coletivo para um determinado tempo. Nós entendemos a sua necessidade de fazer parte desse texto. Acho que isso significa uma modernização da legislação trabalhista, um avanço em relação às pertinente às relações de trabalho. O artigo foi mantido. Na votação seguinte, o relator foi derrotado. Ele queria manter algumas restrições aos acordos coletivos. Por exemplo, o respeito às convenções da OIT e às normas de higiene e segurança do trabalho. O texto foi retirado. Esse debate sobre não valer mais a lei e valer o que é negociado, com tanto sindicato no Brasil e uma fragilidade danada dentro do poder do capital, não é para discutir numa situação como essa. O acordo com a presença garantida do sindicato, e volto a dizer, de forma indispensável e de forma essencial, sentado à mesa, representando os trabalhadores, é a melhor forma de ele avançar. Nós temos que acabar com essa mania que existe no Brasil de tudo ser judicializado. Parlamentares derrotados na comissão mista afirmam que vão tentar restabelecer o texto original no plenário da Câmara. Falam até em obstruir a votação. A medida provisória perde a validade no dia 3 de novembro. A comissão de inquérito, que apura um esquema milionário para reduzir multas aplicadas pela Receita Federal a empresas, ouviu 2 investigados pela polícia. Ambos vieram amparados por habeas corpus para ficar em silêncio, mas uma coincidência abriu nova frente de investigação para os senadores da CPI do CARF. Um dos depoentes era notícia de jornal nesta quinta-feira. Um dos lobbies de advogados e empresas de consultoria investigados pela CPI foi manchete da grande imprensa como participante de um esquema de propina para viabilizar a medida provisória 471 de 2009 de incentivos fiscais às montadoras. Os mesmos investigados que atuaram nesse lobby para a compra de uma medida provisória também são objetos de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Este fato traz novas luzes sobre a CPI. Dentro da sala, Alexandre Paz dos Santos, citado na reportagem, aguardava para depor. O senhor leu os jornais hoje? Não, senhora. O Estado de São Paulo, que tem uma matéria, uma chamada de capa, e que Vossa Senhoria é a figura central da matéria. O senhor leu a matéria? Não, senhora. O senhor atuou alguma vez no âmbito do CARF? Não, senhora. Vossa Senhoria é uma presença muito constante em todas as etapas do processo. Mesmo confrontada com a leitura de mensagens eletrônicas, Megan Rodrigues, ex-conselheira do CARF, negou saber de qualquer irregularidade no órgão. O seu pai lhe manda uma mensagem dizendo que precisa conseguir vista de um tal processo e que podem pedir 20 mil pelo trabalho. O que a senhora disse disso? Estou amparada pelo habeas corpus, não posso falar sobre o fato.
e segundo o entendimento do meu próprio advogado. O que diz respeito a questões que envolvem o CARF, a CPI, sem dúvida nenhuma, continuará investigando e indo a fundo, porque nós estamos diante de um mega esquema de corrupção no Brasil, que envolve grandes empresas, que envolve agentes públicos, agentes privados e a possibilidade de envolver políticos também. No início desta semana, a presidente Dilma Rousseff apresentou às Nações Unidas as metas ambiciosas do Brasil para reduzir o desmatamento e os gases do efeito estufa. Nesta quinta, a ministra do Meio Ambiente esteve na Comissão Mista de Mudanças Climáticas para explicar a proposta do país, que será levada à Convenção da ONU sobre o Clima daqui a 2 meses em Paris. Segundo Isabela Teixeira, entre 1990 e 2025, o Brasil fará uma trajetória diferenciada na redução das emissões dos gases de efeito estufa em nível mundial. O Brasil, 40 anos depois, terá menos emissão do que em 1990, com crescimento econômico, aumento de população, com redução de desigualdades regionais, etc. A proposta brasileira para a COP21, apresentada no final de setembro na Assembleia Geral da ONU em Nova York, foi considerada ousada e busca reduzir em 43% a emissão dos gases de efeito estufa até 2030. Um dos pilares dessa proposta é o fim do desmatamento ilegal até 2020, que, segundo a ministra, não depende apenas da fiscalização, mas de uma mudança na lógica das relações econômicas. Você tem que construir uma lógica municipal que o cadastro ambiental rural começa a nos mostrar que onde você pode restaurar, recuperar e ter economia local que tire a ilegalidade daquele emprego não decente, do trabalho escravo, tudo que está associado ao desmatamento ilegal. O senador Fernando Bezerra, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, elogiou a proposta brasileira, mas destacou alguns pontos que, segundo ele, poderiam ser aperfeiçoados. No que respeita à matriz de eletricidade, em 2030, 23% da geração provirão de fontes limpas, como biomassa, eólica e solar, excluídas as hidrelétricas. O que nos chama a atenção, entretanto, é que não houve a exata definição do papel reservado ao etanol na matriz geral. Você pode assistir às reportagens desta edição em nossa página na internet. Nós voltamos a qualquer momento com outras notícias de seu interesse em debate no Senado Federal. Terminamos com imagens do Congresso Nacional iluminado na cor de rosa, na campanha de prevenção ao câncer de mama.